Olá, meu nome é Mayara Canedo, eu sou professora de inglês. Seja muito bem-vindo ao canal Inglês com Louvor. Neste vídeo você vai aprender estruturas, gramática, vocabulário e expressões muito úteis em inglês com esta canção que é um louvor lindo chamado I Speak Jesus. E além disso também você vai aprender a cantar esta canção, porque eu vou te ensinar a pronúncia correta para você ir ouvindo e repetindo aí e praticar para depois poder cantar junto com a canção. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para você já se inscrever neste canal para receber as notificações quando tiver vídeos novos. E também curta este vídeo para ajudar na divulgação e compartilhe com seus amigos, seus irmãos da igreja, talvez sua família, com quem você quiser. E ainda no final deste vídeo, eu tenho um recado importante para você. Na verdade, é um presente que eu quero te dar totalmente gratuito. Então, fica comigo até o final para descobrir qual é esse presente que eu tenho para você. Então, agora vamos começar com a primeira etapa deste vídeo, que é eu ensinando tanto a tradução da letra, mas também as estruturas, vocabulário, como eu falei no início. Vamos começar, então? Começando com o primeiro verso da canção, que diz assim: I just want to speak the name of Jesus. Vamos estudar aí, analisar melhor este primeiro verso. Aqui também está escrito em inglês, ó. I just want to speak the name of Jesus. Começando aqui, perceba que eu coloquei cada palavra, né, cada partícula, né, da frase, do verso, de uma cor e a tradução correspondente, né, com essa mesma cor, para ficar mais claro para você o significado de cada parte, né, de cada palavra, de cada estrutura junto, ok? Então, começando aqui, ó, com I, né, que quer dizer eu em inglês. Aqui, ó, é a letra I maiúscula, é o I, que é eu. Eu quero lembrar aqui que a palavra I em inglês é sempre escrita com letra maiúscula, não importa onde esteja na frase, no começo, no meio ou no fim, ok? Então, I, eu. Just quer dizer só ou apenas, just. Daí ele continua dizendo want, que é o verbo querer. Repare aqui que a letra T, principalmente no final de palavras, é bem fraquinha, né? Praticamente muda até. Então, I just want. E não I just want, né? Não prolongue aí esse som I final, tá? No inglês, isso não existe. Então, I just want. Em seguida, aqui, a gente tem um verbo que é o to speak. To speak. Tá? Aqui seria a forma de pronunciar, é um pouco mais formal, né? Na verdade, a forma natural, tá? Porém, na canção, ele meio que fala wanna speak, que é a abreviação. Então, na hora de pronunciar, ele fala wanna, que é a junção de want, né? É o verbo want, que é o verbo querer, com o to. O to aqui tá para indicar que a próxima palavra vai ser um verbo, né? Então, eu só quero, no caso, vai ser declarar ou falar. Então, aqui, apesar da forma escrita, tem que ser assim, tá? Para estar correta, want to. Na hora de falar, você pode unir as duas palavras, né? Os dois sons e fica wanna. I just wanna, e o som forte do T aqui também acaba sumindo, aí fica mais o som do N, tá? O N aqui, que vem antes do T. Então fica, I just wanna speak. Esse verbo speak tem a tradução mais comum como falar, mas ela também pode significar declarar, tá? Esse verbo, né, speak, também pode significar declarar, que eu creio que faz mais sentido, né, para esta canção, como tradução para esta canção. Então é isso que ele está falando aqui. I just wanna speak. Eu só quero declarar. Aí continuando. The name of Jesus. The name of Jesus. Começando aqui com the, que quer dizer o, poderia ser o, a, os, as, né? Mas como a próxima palavra é nome, né? Name, então para traduzir para o português vai ficar o nome. Olha a pronúncia aqui, né, dessa palavra, esse artigo, né? The.
Para pronunciar esse TH aqui, você vai colocar a língua para fora e vai soltar uma vibração. Vai ficar assim, ó. É como se fosse o som do Z, sabe, de abelha, Z, mas com a língua para fora. É a mesma coisa. Ó, ao invés de Z, vai ficar V. Pratica aí você para falar certinho aí essa palavra aqui com a pronúncia do TH, tá? No caso dessa palavra, o TH é dessa forma. Existe também o som do TH que é só um arzinho mesmo, que é que não é o caso da palavra the, tá? Nessa palavra aqui, você tem que soltar uma vibração da garganta mesmo. Então, fica the. Na fala do dia a dia, isso acaba sendo apenas um detalhe, tá? A gente nem consegue perceber muito, tá? Esse detalhe, né? Essa questão, né? Da vibração, tá? Mas eu tô aqui te ensinando a forma correta, tá bom? Então, fica assim. The name, o nome, name. Aqui, eu quero mencionar uma coisa muito importante em relação à pronúncia. No inglês, para a maioria das palavras terminadas com a letra E, o E vai ser mudo, tá? Então, você não vai pronunciar a letra E aqui final. Então, o som vai acabar fechando aqui na letra M. Por isso que fica the name, e não name, tá? Name, inclusive por conta disso, o M, né, o som do M já vai linkar com o som da próxima palavra, que é of, que começa com uma vogal, né, letra O. Por isso que fica the name of, the name of Jesus, o nome de Jesus. Of quer dizer de, dado, como é Jesus, então vai ficar de, né? Então, the name of Jesus, o nome de Jesus. Jesus. Então, ficou assim, essa primeira parte. I just wanna speak the name of Jesus. Aí, continuando aqui, ele canta over every heart and every mind. Então, começando aqui, né, com essa palavra over, tem várias traduções possíveis, tá, para essa palavra. A que se encaixa aqui é sobre, tá? Então, o nome de Jesus sobre, né, por cima, como se fosse por cima, né? Sobre, over, every heart. Every. Essa palavra every pode significar todo ou cada. Então, every, cada, heart. Heart, coração. Ó, a pronúncia, heart. Over every heart, sobre cada coração. And every mind. And, que é e, e, every, mais uma vez, né, cada, poderia ser todo também, e mind. Aqui, mind quer dizer mente, tá? É um substantivo, né, uma coisa que quer dizer mente. Então, ficou assim, over every heart, sobre cada coração, and every mind, e cada mente. Aqui só eu quero que você repare, né? Aqui é uma imagem extraída do vídeo da música mesmo, tá? E eles colocaram a legenda lá embaixo. E olha como tá escrita a palavra every aqui, né? Eles colocaram um apóstrofo no lugar do E, tá? Isso só para indicar a forma com que a palavra está sendo pronunciada, no caso cantada, não é mesmo? Porque aqui a gente pode pronunciar essa palavra como every, tá? Falando o E mesmo, ou simplesmente meio que engolindo o E, né? Então fica every, tá? Das duas formas tá certo. Every não é comum, tá? Esse every não é tão comum. O mais comum realmente é every, tá? Então aqui é uma forma meio que abreviada da palavra aqui. A palavra correta, né? A forma escrita é assim, tá bom? Assim com o apóstrofo é uma forma abreviada, tá? Mas não escreva dessa forma aqui em documentos, em textos, principalmente se forem mais formais, tá bom? Continuando aqui, o próximo trecho diz: 'Cause I know there is peace within your presence. Então, vamos lá. Começando com esse 'cause. 'Cause, aqui, olha, mais uma vez o apóstrofo aqui. O apóstrofo geralmente indica que está sendo feita uma contração, né? É uma abreviação, que está sendo omitida alguma letra, alguma parte
da palavra, que é o caso aqui. Essa palavra 'cause é a abreviação, né, de because. Because, que é porque, né, porque de resposta. Ou também a gente pode traduzir como pois, como eu coloquei aqui, tá? Então ficou 'cause I, ficou assim, né, a pronúncia 'cause I. Olha aqui, mais uma vez, ó, o E é mudo, né? O E, enfim, né, no final da palavra, geralmente vai ser mudo em inglês, por isso que o som do S já linkou com o som do I. Aí ficou 'cause I know, né? Aqui então ficou, pois eu sei. 'Cause I, pois eu know. Esse verbo know quer dizer saber, conhecer. E repare aqui que a letra K é muda na pronúncia. Sempre que tiver a letra K no início da palavra e depois do K vier a letra N, o K vai ser mudo, ok? Então não diga que know, e sim know. 'Cause I know, pois eu sei, there is peace, que há paz. Antes de eu partir para essa parte aqui, né, do there is, repare aqui que existe essa palavra que no português, não é mesmo? Pois eu sei que. No inglês, esse que aqui é opcional, tá? Você não precisa falar a palavra que seria o que em inglês. No caso, seria a palavra that. That, tá? Que aqui traria esse sentido de que, né? Para explicar, né? Para continuar aí. Poderia ser usado. Então, a gente poderia falar 'cause I know that there is peace. Estaria certo também. Mas ela é opcional. Então, a gente pode omitir, tá? No português tem que estar lá, senão não faria sentido, né? Pois eu sei, a paz fica meio estranho. Então, no português tem que usar o quê? No inglês não precisa. Por isso que tá assim, né? Depois do know, já vai direto pro there is. There is. Olha aqui o TH mais uma vez. Esse TH é igual, né? O som dele, a pronúncia é igual ao som da palavra the, como eu falei lá no início. Então, ó, a linguinha para fora e fica there. There is. There is. Aqui, eu coloquei essas duas palavras juntas porque elas juntas formam uma estrutura, tá? Então, elas têm que ser usadas juntas. There is. Quer dizer, há, existe. Quando a gente está falando de uma coisa, tá? No singular. There is. Muitas vezes a gente traduz para o português como tem, né? Ah, tem um celular na mesa, tem isso aqui, né? Mas a gente está falando com o sentido de que há, né? De que existe alguma coisa. É o sentido aqui. There is. Há. E aqui em seguida, peace. Peace. É paz. Peace. Peace. Então, 'cause I know there is peace, pois eu sei que há paz, within your presence. Within quer dizer em, tá? Mas geralmente, na verdade, essa palavra within significa dentro de. Traz o sentido de algo que está dentro, do lado de dentro, tá? Mas a gente também pode traduzir como em, como no caso aqui. Within, dentro de, né? Ou em, your, que é tua, né? Teu, tua, seu, sua. Presence. Presence é presença. Então, 'cause I know there is peace within your presence. Pois eu sei que há paz dentro da tua presença, ou em tua presença. Daí, eles cantam mais uma vez. I speak Jesus, né? Que é eu declaro Jesus, eu falo Jesus. I speak Jesus. Daí depois, agora, ela canta, né? Repetindo lá o primeiro verso que a gente já aprendeu, que é o I just wanna speak, eu só quero declarar, the name of Jesus, o nome de Jesus. Daí ela continua, till every dark addiction starts to break. Till every dark addiction. Aqui ela tá falando até que todo vício sombrio. Vamos entender então aqui essa primeira parte, né? Aqui a gente tem o till. Till, olha aqui, né? O apóstrofo no início. Já sabe, né? Tá indicando que essa palavra tá sendo cortada. Ou seja, ela tá sendo abreviada. Porque aqui esse till nada mais é do que a abreviação da palavra until. Until, que quer dizer até. Esse till, né? O until, significa até.
apenas com o sentido de tempo, tá? Então, você não pode, por exemplo, falar, eu vou até ali. Você não pode falar, I go until there. Não, tá? Porque não faz sentido, tá? Até, esse till ou until é só em relação a tempo, ok? Então, till, aí em seguida, olha mais uma vez aqui. No português, eu coloquei que, né? Porque é necessária, né, essa palavra que para fazer sentido na frase. No inglês, como eu mencionei, ela é opcional, tá? Então, no inglês, ela não é necessária, no português, sim, tá? Então, até que, till, every, né, que como eu disse é todo, pode ser todo ou cada. Agora aqui, ó, dark addiction, dark addiction. Essa palavra dark quer dizer escuro ou até mesmo sombrio, né, como tá aqui. E addiction quer dizer vício, addiction, addiction, tá? E repare que tá invertido, né? Olha só, o verde tá aqui e aqui, né? Dark tá aqui, o sombrio. E addiction tá aqui, né? O roxinho. Isso porque no inglês a gente geralmente, tá? Coloca o adjetivo antes. O adjetivo é a característica da coisa. É o que dá a característica, né? Então, aqui no caso a característica é dark, né? Que é escuro, sombrio. Por isso que veio antes da palavra addiction, tá? Que é o vício. Então ficou till every dark addiction, até que todo vício sombrio, em seguida, starts to break. Starts to break. Comece a quebrar. Olha só, aqui, esse verbo start está sendo usado com um S no final, né? Ficou starts. Starts. Isso porque essa forma aqui é a conjugação do verbo to start, né? Que é começar, sendo usado na terceira pessoa do singular, que nada mais é do que ele ou ela para uma coisa, objeto ou animal. No caso aqui, olha só, o vício sombrio é uma coisa, não é mesmo? É uma coisa só. E no português seria ele, né? Ele, o vício. Então, como é ele, sendo relacionado a uma coisa, no singular, né? Que é uma coisa só. No inglês, quando a gente está falando de uma coisa, uma coisa terceira, né? Ele ou ela, no presente, a gente vai colocar o S no final dos verbos, tá? Isso acontece com a maioria dos verbos, tá bom? Por isso que tem o S aqui, porque ele começa, tá? Ele, o vício, começa. Então, the dark addiction, o vício sombrio, starts. Comece a quebrar, to break. Esse A aqui é porque precisa, né, no português ele estar ali, mas no inglês não, tá? Então, starts to break, comece a quebrar. To break é o verbo quebrar, tá? To break. Então, esse verso ficou assim. Till every dark addiction, até que todo vício sombrio, starts to break, comece a quebrar. Continuando. Declaring there is hope and there is freedom. Declaring there is hope, declarando que há esperança, and there is freedom, e há liberdade. Então, declaring, declarando. Esse final aqui, essa terminação ing, no caso dessa palavra aqui, está indicando algo que está acontecendo. Sabe no português com o final ando, endo, indo, às vezes ondo, não é mesmo? Então, isso no inglês, a gente usa o ing, tá? Essa terminação ing. Por isso que tá declarando. Vem do verbo declare, que é declarar. Aí, para ficar declarando, fica declaring, ok? Aí, mais uma vez, olha aqui, o que, né? Tá sem cor nenhuma, porque não tem uma palavra equivalente aqui no inglês, né? No português, a gente precisa dele. No inglês, esse que não é necessário. Em seguida, there is, que eu já ensinei também, né? Que quer dizer existe alguma coisa. E aqui é hope. Hope, esperança. Hope. Olha o E mudo aqui, ó. O E no final de palavras em inglês vai ser mudo, para a maioria das palavras, tá? Por isso que fica hope. Olha, o som acaba direto no P, né? Então, hope. Hope. Não hope, e sim hope. Hope. And there is, mais uma vez, né? A freedom, liberdade. Freedom,
freedom. A pronúncia pode ser freedom, freedom ou freedom. Freedom, que é liberdade. Só essa primeira parte aqui, ó, free quer dizer livre, que seria o adjetivo, né, a característica. Free, livre. Agora, freedom, liberdade. Daí, mais uma vez, ela canta I speak Jesus. Eu declaro Jesus. Daí vai pro refrão, né, que ela canta assim. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Então, aqui na primeira parte, tá falando, teu nome é poder. Your, teu, né, teu. A gente pode traduzir também como tua, teus, tuas, ou até mesmo seu, suas, seus, suas, né? Então, your name, name, aqui, ó, o som acaba no M, tá? Na letra M. Por isso que já linka com o som da palavra is, né? A palavra seguinte aqui, que é is, que quer dizer é. Por isso ficou your name is. Your name is, name is. Não diga your name is, não tem esse i, tá? É só your name is. Your name is power, power, power. Quer dizer poder, também pode ser traduzido como força, tá? E repare aqui a pronúncia dessa palavra aqui, ó, power. A letra P no inglês é aspirada, tá? Muitas vezes, a maioria das vezes, aí ela vai ser aspirada. O que é esse aspirado? Você vai soltar um arzinho de leve, assim, para poder pronunciá-lo corretamente. Por isso ficou power, power, e não power, tá? É claro, gente, se você falar power, se você não falar com esses detalhes, né, na pronúncia, você vai ser compreendido, ok? Não tem problema algum. Chega até a ser uma questão de sotaque, não é mesmo? Mas aqui eu tô te mostrando, né, te ensinando a forma correta, a forma com que os nativos falam, para você ir se acostumando, né, para você conseguir identificar esses detalhes nas falas dos nativos. E se você quiser, né, falar um pouco mais parecido, né, com essa forma com que eles falam, é sua escolha. Você aprende também, né? Você pode ter essa oportunidade de saber para falar dessa forma também, tá? Por isso que ficou aqui, ó, power, tá? É o P aspirado. Your name is power. É bem sutil, né? Your name is power. Teu nome é poder. E aqui embaixo, your name is healing. Teu nome é, né? A mesma coisa aqui. E healing. Olha aqui, healing quer dizer cura. E repare que aqui a gente está usando também o final ing, né? Essa terminação ing. Lembra que eu falei que essa terminação ing pode trazer o sentido de um verbo quando está acontecendo, né? Com esse final ando, endo, indo, né? No português. Porém, isso aqui que é o gerúndio, tá? O gerúndio nesse caso aqui. Isso também pode transformar uma palavra em um substantivo. Aqui no caso, healing é uma coisa, tá? Então é um substantivo. Então você pode ver no inglês esses casos aqui, em que tem o final ing e não é um verbo e sim um substantivo, uma coisa. No caso aqui é cura, tá? A gente não tá falando teu nome é curando. Não, aqui teu nome é cura, tá? Então esteja atento para isso também. Muitas vezes, quando você vir o ing no final de uma palavra, nem sempre é um verbo ando, indo, indo, né? Com o final ando, indo, indo. Pode ser apenas um substantivo também, ok? Daí depois continua cantando. Your name is life. Your name is life. Teu nome é vida. Life. Life. Vida. Olha o E mudo aqui. O E final não é life, e sim life. Acaba no som do F. Your name is life. Daí, continuando aqui o refrão, eles cantam break every stronghold. Break, né? Lembra que é do verbo quebrar. Então, aqui, break, quebre. Então, quando você vira o verbo assim, sozinho, né, sem o to antes, muitas vezes ele traz esse sentido de uma sugestão, de uma ordem, né, que é o caso aqui, ó, quebre. Então, ele pode ser traduzido para o português assim. Não é quebra, e sim quebre. Eu estou pedindo, né, para você quebrar. Então, quebre, break, every, aqui é todo, né, poderia ser todo, cada,
Aqui é toda porque a próxima palavra é stronghold. Stronghold, que quer dizer fortaleza. Stronghold. Stronghold, fortaleza. Aí aqui embaixo, shine through the shadows. Shine vem do verbo shine, né? To shine, que quer dizer brilhar. Mas aqui a gente está pedindo, né, para que Deus brilhe. Por isso que ficou aqui, ó, brilhe. Então aqui, ó, o verbo sozinho, né, o verbo normal, sem conjugação, né, na sua forma base, no começo da frase, ele geralmente traz esse sentido, né, de algum pedido, alguma sugestão ou alguma ordem, né, para o português. Por isso que ficou brilhe, né? Que você brilhe, né? Eu estou pedindo para que você brilhe, ok? Por isso ficou assim, ó, shine, brilhe, through. Through, essa palavra aqui quer dizer através, de um lado a outro, por meio de, tá? Pode ter essas traduções. E a pronúncia aqui é um pouquinho difícil, confesso, né? Porque tem o TH e em seguida logo tem o som do R, que é sempre retroflexo. É sempre o som de caipira, né? O R no inglês. Não importa se ele está sendo usado no começo, no meio ou no final da frase, tá? Então, esse TH e o R em seguida vai enrolar a língua, né? Porque para fazer o TH, a língua tá lá na frente e o R depois a língua tem que ir lá para trás. Então fica assim, ó, through, 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 through. Vai praticando aí, não tem problema, tá? Mais uma vez eu digo aqui, não tem problema se você não falar perfeitamente, né? Se você não pronunciar exatamente assim, não tem problema, porque de acordo com o contexto, você vai ser compreendido, tá bom? Aqui eu tô só fazendo o meu papel de professora, né? Te mostrando a forma com a pronúncia correta, tá bom? Mas não se preocupe, não deixe que esses detalhes te prendam de falar, tá bom? O importante é você se comunicar, não é mesmo? É você ser compreendido e compreender também, ok? Então aqui ficou assim, ó. Shine through, brilhe através, the shadows, the shadows. Então aqui, olha, no português a gente precisa dessa preposição de, né? Depois dessa palavra através, no português a gente fala através de alguma coisa, não é mesmo? Por isso que tá aqui, ó, através das, tá? No inglês não tem esse of, não vai ficar shine through of the shadows. Não, a gente não vai usar essa preposição de, tá? No inglês. Por isso que foi direto pro artigo, né? Para a palavra the. Shine through the, brilhe através das. Eu até deixei o D aqui, né, do das fora, né, para você entender que the é referente ao as, tá? Essa questão do das é no português mesmo que é necessário, tá bom? Então, shine through the shadows, brilhe através das sombras. Shadows, shadows, sombras. Então, ficou assim essa parte da música. Break every stronghold, quebre toda fortaleza. Shine through the shadows, brilhe através das sombras. E por último aqui, burn like a fire. Burn, quer dizer queime, vem do verbo to burn, né, que é queimar. Então aqui, como está sendo usado no início da frase, lembra que ele pode trazer o sentido de um pedido, não é mesmo? Então, queime, burn, queime. Like, aqui não quer dizer gostar nem curtir, viu? Essa palavra like também pode significar como, né? Quando a gente está dando um exemplo, como, like, a fire. E olha aqui, como o E aqui é mudo, né? No final dessa palavra, o som do K vai direto para o som do A. E a palavra a quer dizer um ou uma, ok? Então, por isso ficou burn like a fire. Fire, fogo, fire. A pronúncia, fire, fire. Não diga fire. Fire tá errado, ok? Fire, fire, fire. É o fogo. Então, burn like a fire. Queime como um fogo. Daí, mais uma vez ela canta, I just wanna speak the name of Jesus. Eu só quero declarar o nome de Jesus. Over fear.
Lembra do over, que quer dizer sobre, né? Over. Fear, o medo. Então, aqui, nesse caso aqui, não foi necessário usar o artigo the, tá? Para falar sobre o medo. Porque a gente está falando do medo de uma forma geral, tá? Ou de uma forma generalizada. Não é o medo específico, ok? A gente usa o artigo the em inglês, o, a, os, as, né? A tradução, são as traduções possíveis. No inglês, a gente usa o the quando a gente quer falar de alguma coisa específica. O medo, né? O medo de aranha, por exemplo, né? Então, aí seria o the. Porém, quando a gente está falando de coisas assim em geral, de uma forma generalizada, a gente não vai usar o artigo the antes. Por isso ficou over fear, sobre o medo. Para traduzir, a gente usa o antes, né? Porque ficaria estranho falar sobre medo, não é mesmo? Então, ficou sobre o medo. Essa palavra fear quer dizer medo. And all anxiety. And e. All quer dizer todo, toda. All. Anxiety. Olha como se diz ansiedade em inglês. Anxiety. Anxiety. Também poderia ser com T forte a pronúncia, tá? Então, anxiety. Anxiety. Porém, essa pronúncia com som de rarara é mais comum no inglês americano, tá? É uma pronúncia mais popularizada aí, ok? E esse T com som de rará, como se fosse o nosso R, né? De arara, por exemplo, acontece quando o T tá no meio de duas vogais, né? Ou de sons de vogais, como no caso aqui, ó, que o T está sendo usado depois do E e antes do Y. Apesar do Y não ser uma vogal, faz o som de uma vogal, não é mesmo? I, né? Faz som de I aqui no final. Então, ficou anxiety. Anxiety. Ansiedade. Então, ficou assim. Over fear, sobre o medo, and all anxiety. Continuando, ela diz, to every soul held captive, to every soul held captive by depression. By depression. Então, para toda alma mantida cativa pela depressão. Então, aqui, olha, o to quer dizer para, né? Para, ela tá cantando, né? Declarando Jesus para, to, every, toda ou cada. Soul quer dizer alma, soul. Soul é alma. E aqui, o held captive seria mantido cativo ou mantida cativa. Esse held traz o sentido de algo que está sendo mantido, ok? Held. Held, mantido. Captive. Captive é cativo, cativa. Captive. E aqui, by. Esse by quer dizer por, pelo, pela, tá? By depression, pela depressão. Depression. Depression. Depression, depressão. Ou seja, a depressão é que está mantendo a alma cativa. Então, by depression, pela depressão. Por isso ficou to every soul held captive, para toda alma mantida cativa, by depression, pela depressão. E depois eles cantam mais uma vez, I speak Jesus, né? Eu declaro, eu falo Jesus. Aí volta pro refrão, your name is power. Continua o refrão. E em seguida eles cantam essa parte aqui, ó, que fala assim, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Então olha aqui, vamos entender, ó. Esse shout, é do verbo to shout, né? Que é gritar. Mas aqui a gente entende que está sendo feito um pedido. Por isso foi traduzido como grite, né? Grite. Grite, ou até poderia ser gritem, né? Se ela estivesse falando para um grupo de pessoas, por exemplo, poderia ser gritem, né? Shout, shout. E o T, como eu mencionei aqui no final da palavra, geralmente é mudo, né? Ou bem fraquinho. Por isso ficou assim, shout, shout. Shout Jesus, né? Grite Jesus, from the mountains. Olha aqui, esse from the, os dois foram traduzidos como das.
tá? Mas aqui eu quero que você entenda uma coisa importante. Grite Jesus das montanhas. Não é que Jesus é o Jesus das montanhas, tá? Aqui ela tá falando assim, a partir das montanhas, de lá das montanhas, grite o nome de Jesus. Esse é o sentido, tá bom? Tem que ficar claro aqui, né? Porque esse from quer dizer de, do, das, dos, com o sentido de a partir de algum lugar, tá? Vindo de uma origem, tá? Esse é o sentido, ok? Por isso ficou from the, das, né? Porque seria a junção de mais as, né? O artigo the aqui pode significar o, a, os, as. Então, junta o de mais as, fica das no português. Então, shout Jesus from the mountains. Ó, como se fala montanhas em inglês. Mountains, mountains. Shout Jesus from the mountains. Grite Jesus de lá das montanhas, é o sentido? Jesus in the streets. Jesus nas ruas. Olha aqui, o in, the, os dois juntos podem ser traduzidos como nas, né? Porque in quer dizer em, e o the, como eu já mencionei, é o, a, os, as. Então, no português, a gente não fala em as, não é mesmo? A gente une os dois e fica nas. Então, no inglês é in the, no português aqui é nas, porque a gente vai falar de streets, ruas, né? Então, como ruas, né, no português é um substantivo feminino, plural, então vai ficar nas. Streets, streets, ruas, streets, streets. Aqui eu quero mencionar um detalhe importante, ok? Porque o correto, quando a gente está falando na rua, no inglês, não é usar essa palavra aqui in, tá? Não é correto usar essa preposição in. O correto, quando você está falando, tem um carro na rua, por exemplo, você não vai falar there's a car in the street, ok? A palavra correta, a preposição correta para ser usada com rua em inglês é on, tá? Então você teria que falar assim, por exemplo, there is a car on the street. Tem, né, há um carro na rua. Ou seja, o carro está realmente ali na rua, né? Estacionado ali, parado na rua. No caso desta canção, eles usaram essa preposição in, porque eles não estão falando que Jesus está literalmente na rua, ali em cima, na rua. O sentido aqui é Jesus pelas ruas, sabe? Grite Jesus nas ruas, e não Jesus ali andando na rua, literalmente. E sim, Jesus pelas ruas, tá? Esse é o sentido, ok? Eu tô falando isso porque é importante você saber, tá? Porque no dia a dia, né, na linguagem mesmo usada, você vai perceber que a gente não usa in, tá? Para falar de ruas, nas ruas, no inglês. Aqui é uma exceção, tá? Porque é uma linguagem mais poética, tá? Então, não é comum, na verdade, você nunca vai ouvir, praticamente nunca vai ouvir a palavra in sendo usada com rua em seguida, ok? Então, achei importante aí mencionar isso para você. No dia a dia, quando você for falar na rua, use on, ok? On the street. Eu estou na rua. I am on the street, por exemplo, ok? Aqui ficou Jesus in the streets para dizer Jesus pelas ruas, né? Grite Jesus aí nas ruas, não literalmente em pé ali na rua. Aí, continuando. Jesus in the darkness, Jesus in the darkness, over every enemy, over every enemy. Então, aqui, a primeira parte, Jesus in the, lembra do em, mais o, a, os, as, né? Aqui no caso vai ser o a, porque a gente está falando de escuridão, né? A escuridão. Então, in the, aqui vai ser traduzido como na, porque seria em mais a. Em português, na. Então, Jesus na darkness. Darkness, escuridão. Lembra dessa palavra aqui, ó, dark, que quer dizer escuro, sombrio, que é o adjetivo. Agora, o substantivo, né, a coisa é darkness. Então, ficou esse final aqui, ness, né, para indicar que é a escuridão. Escuridão, darkness. Aí aqui embaixo, over
every enemy, sobre todo inimigo. Over, sobre, né, por cima de. Every, todo. Enemy, enemy, inimigo, enemy. E daí em seguida ela canta Jesus for my family. Jesus para minha família. I speak the holy name. Eu declaro o nome santo. Então vamos aqui, ó. Jesus, for. Aqui é para. Mas lembra, né, que eu mostrei lá que também pode ser usada a palavra to para dizer para. Aqui a gente está usando for, né? Por que a gente está usando for aqui e não to? Geralmente, quando é alguma coisa em benefício, né, de alguém, quando é benefício para alguém, a gente vai usar o for, tá? Que é o sentido aqui. Jesus vai ser um benefício para a família, não é mesmo? Por isso que ficou Jesus for my family. Jesus para minha família e não to my family, ok? Então, Jesus for my family. Olha aqui, na letra aqui, né, da canção, no trecho do vídeo, da música original, também omitiram aqui, ó, colocaram um apóstrofo para omitir a letra I da palavra family. Porque olha a pronúncia, family, family. São 3 sílabas, não é mesmo? Family, family. Ok? Porém, aqui, eles comeram esse I na canção, né? Na parte cantada. Então, ficou family, family. Aí, eles reduziram para 2 sílabas. Por isso que tá o apóstrofo aqui, tá bom? Family, family, family. Eles cantam assim, ok? Então, Jesus for my family. Aí, aqui embaixo, I speak the holy name. Eu declaro o, né? O holy name, nome santo. Então, lembra que no inglês, geralmente, o adjetivo vem antes, né? A característica vem antes da coisa, do substantivo. Por isso aqui, holy, que quer dizer santo, vem antes da palavra name, que quer dizer nome. Então, I speak the holy name. Eu declaro o nome santo, né? Jesus, 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 Jesus. Muito bem, então agora você entendeu a tradução da canção, aprendeu as estruturas novas, palavras novas. Agora eu quero praticar com você a pronúncia dessa canção. Então vamos indo verso a verso. Eu vou falar, né, cada verso 2 vezes. Eu quero que você repita depois de mim para praticar aí, para então depois você clicar lá no link da música, vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link desse vídeo, né, original da música mesmo, para você poder ouvir e cantar depois e praticar aí muito o seu inglês, ok? Então vamos lá, repita aí depois de mim. I just wanna speak. I just wanna speak the name of Jesus. The name of Jesus. Over every heart. Over every heart. And every mind. And every mind. 'Cause I know there is peace. 'Cause I know there is peace within your presence. Within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction
till every dark addiction starts to break, starts to break. Declaring there is hope, declaring there is hope, and there is freedom, and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. Agora o refrão. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Shine through the shadows. Burn like a fire. Burn like a fire. Daí, mais uma vez, essa parte aqui a gente já repetiu, né? I just wanna speak the name of Jesus over fear, and all anxiety, and all anxiety. To every soul held captive, to every soul held captive by depression, by depression. I speak Jesus, né? Aí volta pro refrão e agora vem para essa parte aqui, eles cantam Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Jesus in the darkness. Over every enemy. Over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family. I speak the holy name. I speak the holy name. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
Muito bem, agora você já tá craque para poder cantar a música depois, entendendo a letra, né? Você já aprendeu o que quer dizer, aprendeu várias estruturas úteis em inglês e aprendeu a pronúncia, olha só que maravilha. E agora eu quero falar para você do presente, né, que eu te prometi lá no começo, que é um e-book totalmente gratuito. O e-book tem como tema Como Aprender Inglês com Música, em que eu compartilho um passo a passo ali para você seguir e estudar aí e aprender inglês através de músicas, que é uma forma muito divertida, não é mesmo? Então já aproveite aí, baixe seu e-book, o link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. E eu também gostaria aqui de mencionar que eu tenho o meu curso online, chamado Inglês para Viagem com Valores Cristãos, em que eu ensino todo o inglês necessário para sua sobrevivência no exterior, tanto para quem vai viajar só de turismo, também para quem vai passar um período maior, né, mais longo no exterior, tá bom? E até mesmo para você que quer pro dia a dia mesmo, tá? É o inglês real da vida real. Então, se você tem interesse em estudar comigo, né, em me ter como sua professora aí mais de perto, eu também indico que você saiba mais sobre o curso, também o link vai estar aqui abaixo. Eu não sei se quando você estiver vendo este vídeo agora, se as matrículas vão estar abertas, tá bom? Mas você encontra todas as informações sobre o curso no link que eu vou colocar abaixo. Você pode até, inclusive, cadastrar o seu e-mail ali para ser informado de antemão quando as matrículas estiverem abertas novamente, ok? Então é isso, vamos terminando este vídeo. Não deixe de praticar a sua fala, a sua pronúncia, cantando com essa canção, ok? Então pratique muito aí tudo que você aprendeu aqui comigo hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, eu espero que você tenha gostado e que esta aula tenha te abençoado de alguma forma. Eu espero poder te ver em breve. Beijos, fique com Deus e até a próxima!